só fazer algumas provocações aqui e colocar um ponto de vista. Até para complementar o que eu tinha falado, porque não sei se ficou a impressão de que eu disse que do jeito que eu falei e pelas respostas parece que não, que hoje mudou a taxa de pessoas que não entendem a ciência. Não, na verdade eu também acho que não mudou a quantidade percentual. O que aumentou foi volumetricamente a quantidade de gente no mundo com voz. Pessoas que não tinham voz, hoje têm voz. E o que nós estamos vendo hoje é uma manifestação do que eu posso chamar de superficialidade coletiva. Porque é uma superficialidade que me parece ser problemática aí. Então a gente tem essa característica, né, de olhar para o que está acontecendo e ter um julgamento prévio das coisas. E isso é como funciona, né? É como funciona. A gente tem paradigmas, a gente tem moldes de interpretação. Mas só para ir direto ao ponto aqui, né, sintetizar. Eu estou olhando que o pessoal está comentando que meu áudio parece que ficou baixo. Acho que agora tá bom, né? Não sei se a posição aqui, na hora que eu tomei água, eu dei uma cabeçada no microfone, de repente. Mas a questão é simples. A minha crítica é sobre o método, o qual nós ensinamos às gerações seguintes. Nós temos um método que é o método catequético. E isso é uma herança cultural. A gente é interessante olhar, porque o método da academia é uma herança muito antiga lá dos gregos, mas a formação em massa, porque as pessoas não tinham formação, né? As pessoas antes não tinham formação. A formação em massa veio depois da necessidade de ter alguns atendimentos para o preceito do antropocentrismo. Então a gente só tinha o método da igreja. E aí a sala de aula continua imitando a igreja. E aí você tem o professor, é como se fosse o padre ou o pastor. As pessoas enfileiradas de frente para a autoridade, muitas vezes tem o quadro de ensino, às vezes, né, ele assumiu o lugar do altar, você tem um pequeno púlpito, as escolas tinham um tablado para o professor ficar mais elevado. Aquilo não era só para ele ver o fundo da sala, é uma questão de status também. Os alunos não podiam subir no tablado, tinham que falar do professor debaixo do tablado. Sabe, você tinha que ser convidado para subir no tablado para apresentar um trabalho, por exemplo. Alguns professores mandavam o aluno apresentar de baixo, né? Então você tem essa herança, e isso acho que é um problema que eu gostaria de colocar. Quando eu falo que o problema é não ter o ensino de cultura em si é ruim, mas não é de agora. O que eu acredito sim, que o que a gente tem hoje é só mais pessoas com acesso à informação, e se ela não tem uma boa base, porque essa base de afirmações gera também a sustentação da necessidade de respostas. E aí as respostas definitivas. E essa geração, com a velocidade tecnológica, elas querem respostas definitivas e imediatas. Então você tem pequenas afirmações que são sintomas de uma doença maior e mais antiga. A molecada olhar uma coisa que gosta e falar, isso é tudo. Essa afirmação absoluta e totalitária é assustadora. Quer dizer que aquilo é o significado da vida, é a verdade, parece frase bíblica, ou frase de livro sagrado. Dizer que algo é tudo. Isso, sabe, não tem como algo ser tudo a não ser o próprio todo, que é uma coisa muito grande para ser abarcada. Não dá para descrever, né? Então só para a gente, né? Na minha perspectiva, não é. Eu não estou
talvez tenha parecido hipersimplificado, porque quando eu apresento eu argumento bastante, eu só falei en passant aqui. Mas é muito interessante a gente olhar até a pergunta do Claudinei. Como que eu posso questionar a motivação de algo que eu desconheço, né? Aí nós tentamos encontrar respostas. E essa busca pela resposta definitiva e absoluta faz com que a gente assuma que qualquer ser vindo aqui tem uma motivação. Eu tenho até uma terceira via. Eu gosto de colocar terceira via. Eu não gosto de coisas binárias que elas tendem ao maniqueísmo. Eu gosto pelo menos tríades. Acho que triângulos são mais harmoniosos, né? Então, olha... Não, mas... Então vamos colocar mais uma possibilidade de inversão da questão. Mas tem vida no universo? Por que só na Terra? Por que então a atenção na Terra? Por que a atenção na Terra deveria ser diferente de qualquer outro lugar? Será que ter vida num planeta não é suficiente para aquele planeta simplesmente ser um point? Será que vida atrai vida? Quando alguém detecta, por exemplo, eu vou usar como exemplo eu vou fazer uma analogia com a nossa percepção de movimento. Se você está num lugar que está tudo meio parado, qualquer movimento chama atenção. Não é assim? Você está tudo parado, alguém se levanta, né? Você está num auditório, tem alguém lá na frente fazendo uma palestra. Alguém levantou, todo mundo vai olhar. Todo mundo vira. Será que, embora a vida possa ser uma coisa que tem em muitos lugares, parece que não é em qualquer sistema estelar que tem vida do jeito que se manifesta, que a gente reconhece. Será que o fato de ter vida manifestada já não é suficiente para, olha, achamos vida parecida com a nossa ali, lá? Eu não estou nem falando da hipótese de ter uma herança do passado, né? Não vou nem trazer aqui aliás, o mix interessante de von Däniken com o programa do History, né? Que é os deuses astronautas com alienígenas do passado, virou uma coisa engraçada ali na fala do Fukuda. Mas eu também não vou assumir aqui a resposta do Giorgio, né? Que para tudo que você pergunta, ele alienígenas, né? É a resposta geral dele, né? Não, vamos pensar simplesmente que se vida chama a atenção de vida, da mesma maneira que movimento chama a atenção daquilo que se mexe. Nós nos mexemos e nós prestamos atenção naquilo que se mexe. Qual que é o referencial, né? Tem cores que nós não vemos e manifestações fora do espectro visível para a gente não vão chamar atenção porque nós não vemos. Talvez nós estejamos vendo esse movimento porque nós participemos de um tipo de manifestação que chama atenção. Então eu sempre eu gosto de colocar mais uma hipótese, né? Eu acho que a gente não tem como saber o que motiva um suposto ser que supostamente visite a Terra. Olha quanta suposição. Tá virando um supositório essa conversa. Eu tenho que fazer essas piadinhas. Eu não consigo evitar. Elas brotam. Enquanto a gente não pegar, sentar com alguém, conversar, perguntar, entrevistar o cara, escuta, o que motiva você? Você sabe se mais alguém desses que visitam, você conhece mais alguém? Tem mais gente? Todos têm a mesma motivação? São vários grupos? É um só? Você sabe, tem facções, tem intenções? Nós temos que fazer uma entrevista, né? Para poder ter algumas respostas. E eu não vislumbro isso acontecer num curto intervalo de tempo, pelo menos. Não acredito que nós, no nosso período de vida, alguns de nós mais para lá do que para cá, né, venhamos a ter resposta para isso dessa maneira. Talvez eu me surpreenda, gostaria de, né? Mas eu não sou atento a alimentar esperanças. Eu prefiro atuar com o que eu tenho ao meu alcance. Então eu prefiro manter essa pergunta ali, funcionando no fundo da cabeça, né? Agora, essa busca pelas respostas totais, então se alguém quer essa resposta, ela vai aceitar aquilo que for confortável para ela e que não a tire do grupo ao qual ela deseja agradar ou do qual ela quer fazer parte.
E aí a gente tem as famosas bolhas, né? Que são as bolhas sociais que sempre existiram, né? E não tem muito o que fazer. Eu sempre falo, olha, muito antes da internet, a gente já tinha bolha social. Elas só eram localizadas fisicamente. Então, eu me lembro na adolescência que os meus amigos todos, assim, tinha um ou dois que fumavam. Entre dezenas e dezenas de pessoas que eram dos meus circuitos de amigos, eu tinha a impressão que tinha menos gente fumando na minha geração. Não, eu frequentava uma bolha que ninguém se interessava pelo tabagismo. Mas, estatisticamente, se eu olhar aquele período, estava tendo um crescimento de fumantes. Não só no Brasil, mas no planeta. Né, nos anos 80. Então, veio a ter uma pequena queda depois, mas estava aumentando no período. E eu tinha a impressão que estava diminuindo. Então é muito interessante isso. Porque a minha leitura na época, que, nossa, essa geração está fumando menos. Depois é que eu vim a descobrir que não, que eu estava totalmente errado na minha percepção, né, de mundo. Quantas outras bolhas nós não participamos, né? Mas era isso que eu queria fazer, esse adendo no meio. Eu acho que o Newton César quer fazer um comentário no final da fala do Claudinei. Continua aí, Newton César, acho que eu te interrompi. Não, achei perfeito. Eu acho que eu captei, eu acho que é por aí mesmo. Juntando o que vocês falaram, inclusive o que o Roberto falou, essas bolhas que eu não usava, você também usava o termo tribo. E essas tribos sempre existiram. Esses movimentos meio negacionistas, como o Roberto falou, são centenários, às vezes bicentenários. Só que as tribos agora, além da informação estar mais difundida, está muito fácil achar as tribos. Está super fácil. Elas são, como diriam vocês, quânticos, não locais. Está super fácil achá-las. Então, e qualquer tribo, procure só uma tribo. Como diria, fazer propaganda do Facebook, tem um grupo para você. Procure que você vai achar. De contato, deve ter, eu não procurei, mas deve ter zilhares de grupos de contato e você vai achar aqueles que são mais críticos, menos críticos, que tem resposta pronta, que não tem resposta pronta, que garante contato amanhã, que te dá um aparelho que você vai sonhar com o contato. Deve ter de tudo. Deve ter de tudo. E o acesso a isso está fácil. 3, 4 cliques, você está lá. Esse é outro inimigo, entre aspas, do crescimento, amadurecimento profundo, que demanda tempo, energia, devagar, ponderação, etc. Acho que era isso.